Muito bem, eu quero ler com os irmãos, conforme disse a Manu, a Epístola aos Hebreus, né? No capítulo 6. Eu vou, na realidade, trabalhar um pouco mais com os versos de 9 a 12, mas eu quero ler a partir do 1º até o 8º de início. Diz assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isto nós faremos, se Deus permitir. É importante, pois, que todo aquele que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Querido Deus, em nome de Jesus, eu quero te pedir perdão mais uma vez pelos meus pecados. E agora, Senhor, me apresento diante do Senhor, querendo ser o porta-voz da tua palavra. Quero te pedir que tu nos dê iluminação, orientação, inspiração, e ministra-nos, ó Deus, fala aos nossos corações. Não deixe que o inimigo roube a nossa atenção, nem se manifeste, mas que o teu Espírito Santo, este sim, venha e manifeste-se em cada um de nós. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Muito bem, esse texto de Hebreus, essa carta aos Hebreus, ou como diz a Manu, a Epístola aos Hebreus, nós não sabemos exatamente quem escreveu, quem a escreveu. Alguns a atribuem a Paulo, mas a verdade é que esta carta, ela é inspirada e ela é de muita profundidade nos seus ensinos. Aqui o autor está preocupado muito especialmente de ensinar aos judeus a diferença e a transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Então vem ensinando algumas práticas do Antigo Testamento que no Novo Testamento ganham um novo sentido. Vem ensinando. Quando chega no capítulo 6, ele diz assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina. Muito bem, eu tenho falado dos princípios elementares, mas agora eu vou tratar de alguns assuntos mais profundos. E a partir do versículo 4, ele trata de um assunto tão profundo que, na realidade, até hoje, os teólogos não chegaram a um acordo. Porque ele trata aqui de um assunto que para alguns entendem que justifica que o crente perde a salvação, e outros entendem que não. Duas correntes principais trabalham esse assunto. Uma corrente é conhecida como a corrente calvinista, né, que vem de Calvino, lá que nasceu na França, no século XVI, mas fez o seu ministério em Genebra, na Suíça. Então, de João Calvino. Então, eles entendem e explicam, os calvinistas entendem e explicam assim, que na realidade não está falando dos salvos,
mas está falando daqueles que conheceram, tiveram junto, aproximaram, experimentaram, mas nunca chegaram a ter uma experiência da salvação. Por isso eles experimentaram, conheceram, mas nunca foram salvos. Então não perderam a salvação, porque nunca foram salvos. A segunda corrente, né? A segunda corrente vem do arminianismo. A primeira, do Calvino, é onde estão filiados os da chamada tradição reformada, fé reformada ou teologia reformada. Calvino morreu em 1564. Em 1560, 4 anos antes de Calvino morrer, nasceu Armínio. E Armínio é um holandês, né? Também na sua teologia, na sua doutrina, ele entendia diferente, não é? Daí que vem o arminianismo, que são normalmente seguidos pelas igrejas batistas, metodistas, nazareno, normalmente acompanham o arminianismo. E os arminianos dizem, não, aqui está dizendo claramente que aqueles que foram salvos e caíram, então era quem era salvo e perdeu a salvação, não é? Então é nesse sentido que as duas teologias ou as duas doutrinas, elas se diferenciam, não é? Para Calvino, uma vez salvo, sempre salvo. Para o arminianismo, não, o crente pode perder a salvação. Aí, queridos, diante disso vem tanta discussão. Mas para mim isto é muito simples. Para mim isto é muito simples. Sabe por quê? Eu entendo, eu tenho a minha maneira de pensar, e de entender esse texto, mas eu penso assim: quem crê que o crente, ou o cristão, ou o convertido não perde a salvação, glória a Deus, ele vai estar seguro. Quem entende que o cristão pode perder a salvação, glória a Deus, ele vai se cuidar para não perder. Então nós não vamos discutir com isto. Nós não vamos discutir com isto. Segundo lugar é o seguinte: não será nem Calvino, nem Armínio que vai dizer, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Não é nenhum desses dois, é Jesus. E muito menos será um desses dois que vai dizer, servo mau e fiel, aparta-te. Não é ele também. Então é Jesus Cristo. Eu estou fazendo esta rápida introdução sobre essa questão das teologias, das doutrinas, porque muitas vezes, queridos, nós ficamos nos apegando e acabamos até nos dividindo por causa de pontos que tanto os calvinistas como os arminianos fundamentam biblicamente. Ambos pegam a Bíblia. E às vezes nós acabamos nos desentendendo entre irmãos. Aliás, eu não sei se eu já falei para vocês de uma Assembleia Geral que teve no inferno. Teve uma Assembleia Geral onde o diabo... Isso não está na Bíblia, tá bom? É só uma história para vocês entenderem. O diabo convocou a capetada toda para uma Assembleia Geral. Porque eles estavam preocupados, porque o Evangelho estava crescendo muito na terra, muita gente se salvando, então eles estavam preocupados, todo mundo, muita gente se convertendo. A gente tem que fazer alguma coisa para brecar esse crescimento do Evangelho, e esse número de gente que tem deixado as trevas para a luz, tem deixado o inferno e seguido a salvação em Cristo Jesus. Alguma coisa tem que ser feita. Discutiram. Dali a pouco, lá no fundo, um capetinha levanta a mão e abaixa a mão. Sabe, começaram, ele não sabe nada, tal, mas ele continuou lá com a mãozinha levantada e disse, seu diabo, a gente podia fazer o seguinte, vamos desenvolver lá na terra algumas questões teológicas,
tipo predestinação, se é predestinado, se não é predestinado, se o crente, se o salvo perde a salvação ou não, se o batismo tem que ser por imersão ou por aspersão, se guarda o sábado, se guarda o domingo. Vamos criar tudo isso, vamos deixar lá. Eles vão ficar brigando entre eles vão discutir entre eles qual que está certo, qual que está errado, e eles vão nos deixar em paz. Quer dizer, deixar o inferno em paz é meio difícil, não é? Mas é meio difícil, não é impossível. Mas eles vão nos deixar em paz. Então deixe que eles briguem por causa dessas coisas e nós ficamos assim. E na realidade, queridos, esse capetinha conseguiu, né? Porque o que tem igrejas discutindo por causa de princípios doutrinários que se fundamentam biblicamente de um entendimento, de outro entendimento. Então, queridos, eu sou de uma linha reformada, teologia reformada, calvinista, mas tenho o seguinte: meus irmãos que creem em Cristo Jesus como único e suficiente Salvador, creem que Cristo morreu na cruz para perdoar os seus pecados, é disso que nós vamos falar. Sendo assim, queridos, eu penso que esses primeiros versículos são interessantes, são importantes, mas eu quero trabalhar com os irmãos o que é mais importante ainda. E eu gostaria de voltar agora a partir do versículo 9. Diz assim: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Então, para mim, é muito significante e significativo quando ele começa dizendo assim: quanto a vós outros, ou seja, quanto a vocês que não caíram. Deixa eu fazer uma explicação. Quando o texto lá diz que caiu, não é caiu em pecado, ou seja, que cometeu um pecado, mas está falando daqueles que apostataram-se da fé, aqueles que renunciaram, aqueles que abandonaram a fé cristã. Então está dizendo: quanto a vós outros, vocês que não abandonaram a fé, vocês que não apostataram-se, e louvado seja Deus pela vida de cada um dos irmãos, das irmãs que estão aqui, porque não caímos, não nos apostatamos, não renunciamos, não abandonamos o bendito Evangelho. Então ele está dizendo: para vós outros que têm se mantido firmes, para vós outros que não abandonaram, para vós outros que não apostataram. E daí ele diz assim: todavia, ó amados. Eu grifei na minha Bíblia aqui: ó amados. É a forma que ele nos trata de amados. É gostoso quando alguém chega e fala: ô meu amado, ô minha amada, mesmo que não seja o marido para a esposa para o marido, mas entre nós alguém chega: eu amo muito você em Cristo Jesus, eu te amo, meu irmão, eu te amo, minha irmã. Agora, cada vez que eu vejo na Bíblia, e eu grifo mesmo, porque diz assim: ó amados, saber que eu sou amado de Deus, saber que você é amadinha de Deus, saber que você é um amadão de Deus. Sabe, queridos, isso não pode se tornar uma coisa comum, normal, porque ele não fala simplesmente por falar. Às vezes nós até corremos o risco de dizer: eu te amo, mas trata de maneira que não corresponde. Marido fala para a esposa que ama, mas trata grosseiramente, desonra, não a respeita, vice-versa da mesma forma. Mas o amor de Deus para conosco é tão grande, que quando ele diz: eu te amo, ó amado, ele dá prova. Qual a prova? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Este é o amor de Deus para conosco, que não somente fala, mas demonstra em atos e atitudes. O amor, quando Ele nos chama de amados, a tal ponto que mesmo que às vezes nós o desagrademos, nós pequemos, nós o desobedeçamos, Ele continua nos amando, porque se não fosse o amor de Deus, ninguém de nós estaríamos aqui. Ninguém pode garantir a sua salvação. É muito complicado quando a gente começa a fazer o que faz para Deus, na tentativa de garantir, eu tenho que cuidar, porque senão eu desobedeço a Deus, eu peco, eu caio, eu me apostato, e a gente fica fazendo as coisas. Nós estamos onde estamos, por causa do amor de Deus para conosco. E é isso que ele diz: ó amados. Eu poderia terminar esta palavra aqui, e eu creio que já seria um grande alimento para nós sairmos daqui nesta noite sabendo que nós somos amados de Deus. Talvez nessa semana você tenha vivido com alguém ou convivido com alguém que tenha te desprestigiado, te desonrado, falado mal de você, jogou você lá para baixo, mas você veio nesta noite para ouvir o seguinte: Deus dizendo ao seu coração, ao meu coração: ó amado, ó amada. Isto faz toda a diferença, porque nós somos amados de Deus. Diga um para o outro: você é amado de Deus. Agora, queridos, diga para você mesmo assim, ó, bate no seu peito e diz assim: eu sou amadinha de Deus, eu sou amadinho de Deus, eu sou amado de Deus. Deus me ama, Deus me ama. E aí o texto continua dizendo assim: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira. Na NVI, sempre quando eu estou estudando, eu tenho várias versões ali na minha mesa, estou estudando, sempre vendo várias versões. Na NVI diz assim: estamos convictos, digam comigo, convictos. Estamos convictos de coisas melhores em relação a vocês, coisas próprias da salvação. Na Nova Tradução da Linguagem de hoje diz assim: meus queridos irmãos, estamos certos de que vocês têm as melhores bênçãos que vêm da salvação. Então o texto está dizendo: a vós outros, vocês que estão firmes, vocês que permanecem, ó amados, saibam de uma coisa: eu estou convicto, eu tenho a plena certeza de coisas melhores em relação a vocês. Está dizendo que Deus tem coisas melhores, maiores, mais profundas para mim e para você. Em primeiro lugar, é Ele que nos mantém, é Ele que nos sustenta, e é Ele que não deixe que nos apostatemos, que não caiamos. E ainda Ele diz que parece que até foi da gente, mas Ele ainda diz: para vocês que têm se mantido firmes, eu tenho coisas melhores ainda. Então, primeira palavra foi que sair daqui sabendo: eu sou amado de Deus, eu sou amada de Deus. Segundo lugar, sabendo que Deus tem coisas melhor para mim, para você, para todos aqueles que se mantêm firmes no Senhor. Não é bom saber isto? Deus tem coisa melhor para você. Deus tem coisas maiores. Ele tem preparado para mim e para você algo especial. Nem sempre Ele revela o quê, mas saiba, Ele tem separado, Ele tem reservado, Ele tem preparado. Mas ainda nesse texto, na linguagem, na Revista e Corrigida, que é uma boa, ótima tradução, não é? Ela diz um pouquinho diferente, diz assim: mas vós, ó amados, esperamos coisas melhores, mas de vós, ó amados,
e esperamos coisas melhores, coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos. Por esta versão nós entendemos o seguinte: daqueles que permanecem, daqueles que são amados, o Senhor espera coisa melhor. Se alguns apostataram-se, desviaram-se, daqueles que têm permanecido firmes e na esperança e na experiência, Ele espera algo melhor de mim e de você. A nossa atitude, a nossa postura, o nosso comportamento, a nossa firmeza, Ele espera de mim e de você coisas melhores na nossa maneira de viver, na nossa maneira de agir, na nossa maneira de proceder. Porque às vezes pode-se pensar o seguinte: muito bem, eu estou garantido, sou salvo, estou garantido, meu nome está escrito, lá não apaga, e viver de qualquer maneira. Porém, nós entendemos biblicamente que aqueles que têm o nome escrito no livro da vida, não deixa por menos de viver uma vida insubmissa, de viver uma vida em pecado, de viver uma vida que desagrada a Deus, porque Ele espera de cada um de nós coisas melhores. Portanto, nós precisamos cuidar. Alguns fazem isso de medo de perder a salvação. É um perigo. Por outro lado, alguns, já sou salvo mesmo. Independentemente do seu entendimento, o que o texto está dizendo, Ele espera daqueles que são de Jesus, do Senhor, coisas melhores. Ele espera de você, meu irmão e minha irmã, coisas melhores, coisas melhores. Aí vem o versículo 10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Na Nova Tradução, na linguagem de hoje, diz assim: Deus não é injusto, Ele não esquece o trabalho que vocês fizeram, nem o amor que lhe mostraram na ajuda que eram e ainda estão dando aos seus irmãos na fé. O que ele está dizendo aqui? Que ele reconhece, que ele vê, que ele sabe, que ele valoriza o que eu e você fazemos para ele e para os irmãos. Isso não quer dizer que se nós não fizermos, não seremos salvos. Agora não está tratando mais da salvação, mas ele está dizendo que ele vê, que ele reconhece, que ele não esquece do nosso trabalho. Nós sim é que muitas vezes achamos, e devemos achar, que o que estamos fazendo não é suficiente. Nós cometemos dois possíveis erros. Um deles é o seguinte: eu já fiz bastante, eu já trabalhei bastante, eu já servi bastante, agora eu vou deixar para os mais jovens. Queridos, enquanto nós temos vida, nós temos de trabalhar para o Senhor, não para ganhar a salvação, mas por causa da salvação em Cristo Jesus. Está sendo discutida a questão no INSS da lei de aposentadoria, onde homens e mulheres se aposentariam com 65 anos de idade e teria que trabalhar no mínimo 25 anos. Mas depois vai ter o direito à aposentadoria. Deixa eu dar boa notícia para vocês. No Evangelho não tem aposentadoria. Não se aposenta. Nós não nos aposentamos nunca, porque sempre nós nos achamos devedores. Por mais que nós façamos, nada vai pagar o sacrifício que Cristo fez por mim e por você na cruz. Nós estávamos mortos nos nossos pecados, destinados ao inferno, à perdição. Cristo, pelo seu grande amor, na cruz morreu, apagou os nossos pecados, e hoje nós temos a salvação. O que eu posso fazer para pagar isto? Por isso, queridos,
nós estamos sempre sentindo-nos em débitos com Cristo Jesus. O reverendo Samuel Rutherford foi um pastor esses dias atrás, em 1600 a 1661, ele era o presidente da Assembleia de Westminster. E ele escreveu assim: sei que Cristo e eu nunca estaremos quites, morrerei em débito para com Ele. Essa é a verdade, queridos. Por mais que façamos, nós vamos morrer em débito, pois nada paga. E o que nós fazemos não é para pagar, mas é em gratidão aquilo que Cristo fez, faz e fará por nós. Então, uma vez sendo filhos de Deus, tudo que os filhos fazem é para a honra e para a glória de Deus. Precisamos entender isto. Tudo que você faz é para a glória de Deus. Por isso, não podemos fazer nada mal feito. Em Romanos capítulo 11, na revista e atualizada, no versículo 11 do capítulo 6 de Hebreus, diz assim: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até ao fim a mesma diligência, certeza, para a plena certeza da esperança. Aqui uma palavra no sentido de esforço, diligência, esforço, mas também tem no sentido de velocidade. Não deve diminuir o ritmo. Aquilo que você faz para o Senhor, faz com dedicação. Faz com dedicação. Tem um texto que pesa muito sobre mim, que diz assim: maldito o homem que faz a obra de Deus relaxadamente. É algo que nós precisamos fazer, e fazer com diligência, com cuidado. Aliás, tudo aquilo que a gente faz de qualquer jeito não sai bem feito. Tudo aquilo que a gente não se dedica não sai bem feito. Eu me lembro que vocês podem não acreditar, mas eu já joguei futebol e gostei de futebol. Nunca fui um bom jogador, mas eu gostava. Mas uma coisa que me irritava quando eu jogava futebol, eu me dedicava, eu suava a camisa, era ruim, mas eu gostava de jogar e me esforçava, fazia o máximo, não é? Saía correndo para bater uma falta, saía correndo, vinha a hora que eu encostava na bola, a bola não andava 2 metros, mas tudo bem, mas eu me esforçava. Aí eu ia jogar com os meninos, atletas, jogava bem, e começava a fazer firula, e relaxava, eu dava cada bronca. Cara, eu não estou jogando bem porque eu não sei, mas você vê que eu estou suando a camisa, estou me esforçando, você sabe, está relaxando. Me irritava isto. Você percebe quando os seus colegas de trabalho ou em casa, as pessoas vão fazer e fazem o que fazem de qualquer jeito. O texto está dizendo aqui no sentido de empenho, diligência, certeza. Faz o que faz o melhor. Faz o melhor. Por isso, queridos, a gente sempre trabalhando, o louvor vem aqui, chega 5 horas da tarde, se dedica, se prepara, no sábado vem 11 horas da manhã aqui, ensaia, ótimo, é isto mesmo. Eu vejo alguns ministérios quando estão trabalhando, a preocupação de fazer o melhor. Eu tenho que orar algumas vezes para a Raquel, quando tem a reunião do Elos, quer fazer o melhor, está empenhado, está preocupado, eu ainda falo, calma, mas eu vejo a dedicação. Nós não podemos baixar a guarda, não podemos diminuir o nosso ritmo. Com esse negócio do Facebook, esses dias alguém me chamou no Facebook, um senhor, presbítero, na freguesia do Ó, em São Paulo, eu não me lembro dele, mas ele disse: pastor, que prazer ouvir uma mensagem sua pelo Facebook. O senhor se lembra quando o senhor trabalhou aqui? Eu me lembro que eu trabalhei lá na freguesia do Ó quando seminarista. E ele disse: o senhor continua pregando com o mesmo entusiasmo de seminarista. Passado 42 anos, estou com o mesmo ardor,
E eu peço para que Deus me dê sempre esse empenho, essa dedicação para poder fazer a obra do Senhor, porque por mais que nós façamos, nós nos sentimos devedores, porque o que Ele fez é impagável. Por isso, queridos, nada menos, aquilo que você faz para o Senhor, se empenhe por fazer, se dedique por fazer ao Senhor, não diminua o seu ritmo, não diminua o seu ritmo. Mamãe tem 87 anos de idade, ela é diaconisa na primeira igreja presbiteriana independente de Assis. Hoje eu falei com ela por telefone, e ela já estava se preparando para ir para a igreja, ali pelas 5 e pouco da tarde, para preparar a mesa do Senhor. Com 87, é ela que prepara a mesa. Ela tem um bazar para ajudar a junta diaconal, todo mês, é ela que vai para o bazar, cuida do bazar, e está trabalhando e dedicando-se. Às vezes as pessoas falam: dona Naí, pega mais leve, e ela disse: eu tenho prazer de fazer o que eu faço para o meu Deus. Às vezes, queridos, nós nos acomodamos, e é um perigo. Tudo que a gente faz na vida, você se acomodou na sua vida profissional, você vai perder o seu lugar. Você se acomodou nos seus estudos, vai tirar nota baixa. Você se acomodou na vida espiritual, vai regredir na sua vida espiritual. É por isso que o texto está dizendo: com diligência, com certeza, com disposição. A maturidade, ela é vivida por aqueles que estão determinados a obedecer e a fazer a vontade do Senhor. Então a palavra é esta: vós, amados, vocês que estão firmes, não baixe a guarda, trabalhe com diligência, com convicção, com vontade, com empenho. O propósito para realizar o melhor não deve, entretanto, constituir um peso. Eu tenho que fazer essa obra, fazer o que ninguém quer fazer. Eu tenho que fazer esse trabalho, que coisa. Ninguém quer fazer isso, não, é um prazer. É um prazer poder servir o nosso Deus. Quando nós perdemos o prazer em servir a Deus, em fazer a obra de Deus, em dedicarmos-nos a Deus, nós estamos deixando barato o preço que Cristo pagou por nós na cruz. Não é por peso, muito menos por medo de perder a salvação, mas é por paixão por Jesus. É por gratidão pelo que Ele fez, pelo que Ele faz e pelo que Ele fará. Quantas vezes, queridos, a gente deixa de fazer as coisas do Senhor e a gente começa a enfraquecer, e a gente não percebe que na realidade é comodismo. Tá, pode ser que num domingo ou outro realmente surgiu uma situação que não foi possível estar na casa do Senhor. Mas será que boa parte não é porque fizemos corpo mole? Na célula, na reunião de oração, não vem mesmo porque não pode, ou porque tem perdido esta diligência? Na nova tradução, na linguagem de hoje, diz assim: nosso profundo desejo é que cada um de vocês continue com entusiasmo até o fim. Entusiasmo. Às vezes a gente vai cantar e canta: foi na cruz, onde um dia... Esse é antigo, hein? Quero um mais novo? Não é? A gente canta: eu me alegrarei, Senhor, e vai. Cadê o entusiasmo? Cadê a motivação? Cadê o entendimento? Cada um de vocês continue com entusiasmo até o fim. Às vezes a gente está falando, alguém fala amém, ou fala amém para valer, ou então amém. Cadê o entusiasmo? Vamos bater palma para o Senhor. Cadê o entusiasmo? Agora, quando o seu time
faz um gol, aí vem o entusiasmo. Pula e grita e tal. Ou quando vai ouvir um seu cantor ou a cantora predileta e ouve o show, bate palma e chacoalha. O nosso maior entusiasmo, queridos, é para com as coisas de Deus. Senão, os valores estão invertidos. Faz com entusiasmo. Na Revista Corrigida diz assim: mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até o fim. Até o fim. Não nos aposentamos, não paramos, não desistimos. Vai chegar um dia que eu vou me jubilar, mas não vou me aposentar. E eu peço para Deus vida longa, com saúde, com entusiasmo, para até o final da minha vida eu servir ao meu Senhor. Em nome de Jesus, não quero vestir nem o chinelo e nem o pijama, mas eu quero servir ao meu Senhor, porque eu sou grato e eu me sinto devedor pelo que Ele fez, pelo que Ele faz, pelo que Ele fará. No versículo 12, é o último versículo, quase que eu escuto um amém aí. Versículo 12, na Revista Atualizada, diz assim: para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daquele que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Na NVI diz assim: de modo que vocês não se tornem negligentes. Agora, na Nova Tradução, na linguagem de hoje, é mais pesado um pouco. Diz assim: não queremos que se tornem preguiçosos. Negligentes é preguiçoso. Aí no original vai um pouquinho mais profundo, no sentido de não se torne um estúpido mental, merecendo reprovação. É isso que ele está dizendo para nós. Nós não podemos ser negligentes. Vós outros, aqueles que caíram, que afastaram, que se desviaram, que se apostataram, estão lá. Mas a vós outros, e eu estou dizendo aqui para quem não se apostatou, para quem não abandonou a fé, então a vós outros, não queremos que se tornem preguiçosos. Quem daqui nunca sentiu uma preguiça de ir à igreja? Levante a mão quem nunca sentiu uma preguicinha de ir à igreja. Levante a mão quem nunca sentiu uma preguiça de ir à reunião de oração. Quem nunca sentiu uma preguiça de ir à célula? Eu estou com a mão no bolso de propósito, porque às vezes vem sim esta preguiça, que é uma tentação, mas nós reagimos em nome de Jesus, porque o texto diz: não quero que se tornem preguiçosos. Então, quando vem a preguiça, eu não me torno um preguiçoso, eu reajo em nome de Jesus. E depois o texto diz assim: imiteis. Nós devemos imitar os bons modelos. Eu não gosto de ler sobre igrejas problemáticas. Eu não gosto de ler sobre igrejas que estão perdendo seus membros. Eu não gosto de ler sobre pastores que não estão bem sucedidos. Eu não gosto de ler sobre irmãos que têm enfraquecido na fé. Eu gosto de ler e imitar, ver aquelas igrejas que Deus está abençoando, está crescendo, aqueles pastores bem-sucedidos, aqueles irmãos que estão firmes. Eu sempre digo aqui para vocês o seguinte: eu fico muito feliz quando eu vejo as pessoas novas chegando a Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Eu fico feliz quando daqui eu olho
aquela galera toda lá na galeria. Deus abençoe vocês. Mas eu fico muito contente quando eu olho também aqui aqueles irmãos de cabelinho branco, alguns sem, mas que há anos ali estão firmados no Senhor, não se afastam, não abandonam, estão sustentados ali. A estes ou a esses nós devemos imitá-los. Às vezes a gente fala o seguinte: olha, não olhem para mim, olhem para Jesus, não me imite, imite a Jesus. Mas quando eu leio Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós devemos ter uma vida bonita, limpa e coerente para dizer: olhe como o papai vive, olhe como a mamãe vive, olha como o irmão vive, olha como o pastor vive. Imite-os. Devemos ser imitadores dos bons modelos. Eu quero terminar lendo Efésios capítulo 4, versículo 15. Mas segundo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo Jesus. Digam comigo: cresçamos. Versículo 16: de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. E mais um versículo de 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. Essa é a palavra que eu queria dizer para vocês hoje. Fomos escolhidos pelo Senhor, somos sustentados pelo Senhor. É por causa do Senhor que nós estamos aqui firmados, e Ele espera de mim e de você coisas maiores, e Ele tem para mim e para você coisas melhores. Portanto, não nos desviemos, não nos afastemos, não nos acomodemos, não nos tornemos preguiçosos, porque o Senhor fez, faz e fará coisas maravilhosas para mim e para você. Amém? Amém mesmo? Amém com entusiasmo? Está melhorando. Sabe, às vezes eu não gosto quando diz assim que os presbiterianos são frios. Eu não aceito isso para mim em nome de Jesus. Não aceito, porque eu tenho a plena convicção, eu não sou frio, eu sou quente, quero cada dia mais fogo. Fogo do Espírito. Fogo do Espírito. Não aceito essa pecha sobre nós. Eu quero cada dia mais ser aquecido, pegar fogo do Espírito e ajudar a incendiar muitas outras pessoas. Coloquem-se em pé.